Ele carregou a minha culpa. Ele carregou a tua culpa. Não vai carregar esse peso e dizer assim: toma o meu fardo, eu vou tomar o teu. O meu fardo é leve, é suave. E às vezes eu vejo como se Jesus tivesse a gente andando por meio da rua assim, com um fardo pesado, carregando, quase não aguentando mais. E eu imagino Jesus chegando assim, numa caminhonetezinha, e ele diz assim: e aí, está carregando isso por quê? Senhor, está muito pesado. Eu sei, joga aqui na caçamba. Entendeu? Eu carrego para você. Queria fazer uma pergunta para você, para todos vocês que estão aqui. Tem aqui alguém, ou alguém, né? Vocês vão entender o que eu estou falando. Alguém que foi apresentado para Jesus por outra pessoa e essa pessoa também está, ou seja, quem apresentou para Jesus e quem foi apresentado para Jesus estão aqui. Tem? Quero ver a mão. Cadê? Ah, tem mais, eu tenho certeza. Se apresentou alguém para Jesus, você está aqui. E a pessoa que se apresentou também está. Vamos lá. Quero ver. Aí. Fique em pé, por favor. Só um pouquinho. Isso, fique em pé. Isso aqui é uma cena linda, entendeu? É coisa maravilhosa. Olha aí. Puxa vida, que coisa mais maravilhosa. Tem algumas coisas que merecem aplauso, né? E esse é um ato onde quem é louvado com o aplauso é a vitória de Jesus no coração das pessoas. Eu acho que nós podemos aplaudir o Senhor Jesus nessa cena, não podemos? O que é que você acha? Amém. Pode sentar, obrigado, viu? Levar alguém para Jesus eu vou dizer para você, uma das coisas mais maravilhosas dessa vida. E os frutos disso, eles são tão maravilhosos que eles vão extrapolar essa vida e eles vão chegar na eternidade. Alguns frutos você vai saber aqui, outros você não vai saber aqui. Mas, provavelmente, melhor, com toda certeza, quando você chegar lá, na eternidade, um dia você vai estar, como diz o outro, vai estar de bobeira por lá, sabe? E de repente alguém vai chegar e vai dizer assim: queria te dizer um negócio. Sabe por quê? Ninguém vem para Jesus por uma só pessoa. Talvez você até ficou em dúvida por isso, não é? Muita gente trabalha. Às vezes as pessoas chegam e dizem assim: pastor, olha, eu vim para Jesus por causa de uma música sua, por causa de um sermão. Eu entendo que isso aí faz parte da sua vida, mas teve um monte de gente que participou junto, né? É assim. Então, eu quero transportar o meu pensamento e chamar você para transportar também para aquele dia, quando você vai estar lá na eternidade e vai conhecer uma multidão de pessoas que você pastoreou, sabendo ou sem saber. Porque lembra? Nessa vida, ninguém é só ovelha, e ninguém é só pastor. Todos nós somos chamados para sermos ovelhas e para sermos pastor. Canta comigo isso aqui, vamos lá. Desculpa, só um pouquinho. Eu queria saber se o Joel está aqui. Está aqui o Joel? Joel que canta. Está aqui essa noite, Joel? Ou não? Então vem, Joel, chega para cá. Quero convidar você para cantar essa música comigo, venha. Ele não sabia, viu, gente? É que me veio aqui na cabeça. Que maravilha, ó, vamos cantar junto, Joel e eu aqui. E todos nós juntos, né? Chega aqui, Joel.
Está dizendo que ele não vai conseguir, mas nós vamos conseguir juntos. Chega aqui, Joel, vamos aqui para o meio. O que você conseguiu, você canta. O que você não conseguir, a gente canta. É ou não é, gente? Então vamos lá. Sonhei que fui pro céu. Cadê você? Um sonho tão real. Nas ruas de ouro eu andei, no lago de cristal. Ouvi um coro de anjos e eu também cantei. Foi quando um jovem me tocou, chamou meu nome e eu olhei. Me perguntou: você não lembra mais da igreja no interior? Eu era só um menino ali, você o meu pastor. Você me ensinou a orar e me falou da cruz. Um dia então você orou e aceitei ao meu Jesus. Vamos pro coro. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu estou transformado. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu sou tão feliz. E um rapaz chegou me dizendo: você me trouxe luz, pois deu um livro a outro alguém, falando de Jesus. Jogaram fora o livro, encontrei-o e o li. Jesus tocou meu coração e por isso estou aqui. Amém? Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu estou transformado. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu sou tão feliz. Ó que cena. Foram vindo, formando uma multidão. Vidas ganhas porque eu amei, tive fé e compaixão. Coisas simples e grandes, eu sei que lá no céu, Canta junto. ninguém irá chorar, mas acho que senti uma lágrima rolar. Jesus então chegou, tocou em minhas mãos e disse: filho, obrigado por dar teu coração. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu estou transformado. Canta forte. Obrigado
Senhor. Hoje eu sou tão feliz. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu estou transformado. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu sou tão feliz. Hoje eu sou tão feliz. Amém? Um amigo meu falou assim: o Joel canta na igreja. E sabe de uma coisa? Muitas e muitas vezes as pessoas dizem: pastor, olha, eu me converti ouvindo aquela música, me decidi ouvindo aquela música sua. Eu digo: como é que foi a história? Não, eu estava lá na minha igrejinha, sabe? E o irmão fulano, ele foi lá e cantou depois do sermão. E aí eu aceitei Jesus. E aí eu percebo que na verdade ele se converteu não me ouvindo cantar, né? Se converteu ouvindo o irmão fulano cantando. Que são vocês que fazem esse ministério da música pelas igrejas afora, onde você frequenta, junto com o teu pastor, com a tua liderança. Então Deus nos dá esse privilégio de exercermos esse ministério junto. Obrigado, Joel. Amém. Eu quero aproveitar para agradecer o pastor, porque não foi só quando eu me converti, mas até hoje eu estou 25 anos na igreja e eu tento cantar as músicas do pastor. E isso tem me mantido na igreja. Realmente, amém. Louvado seja Deus. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Quero convidar você para a gente orar. Feche os olhos. Deus amado, essa festa toda é para o Senhor, para dizer que nós reconhecemos que o Senhor é infinitamente maior do que qualquer outra coisa que exista nesse universo. Que o Senhor é maior do que cada um de nós, do que todos nós juntos. Que o Senhor é maior do que o inimigo das nossas almas. E o Senhor é maior do que os nossos problemas. O Senhor é maior do que as nossas fraquezas, do que as nossas limitações. E que é por isso que vale a pena colocar a vida nas tuas mãos. Senhor, queremos ouvir a tua voz mais uma vez. Então, Pai, fala conosco, por favor. Em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você para abrir a Bíblia em Marcos, capítulo 2, Evangelho de Marcos. A gente vai ler do verso 1 em diante, e é uma história muito conhecida. Eu costumo dizer assim: cuidado quando a história é conhecida, porque daí a tendência é a gente passar rápido pelo texto e perder os detalhes. E Deus fala em cada detalhe da palavra. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum. E logo correu a notícia de que ele estava em casa. Muitos foram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. Não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado no ponto exato em que ele estava. E fazendo uma abertura no teto, baixaram o leito em que estava o doente. Vendo a fé desses homens, Jesus disse ao paralítico:
filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam sentados ali e pensavam no seu coração: por que fala ele desse modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo, por seu espírito, que eles pensavam assim, disse para eles: por que vocês pensam sobre essas coisas no coração de vocês? O que é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou levanta, toma tua cama e anda? Ora, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando a sua cama, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. É incrível como a gente sempre vê o que a gente quer ver, mais do que é de verdade, ou do que importa. E à primeira vista, quem lê esse texto, se tem algum problema, principalmente algum problema de saúde consigo mesmo, ou com alguém que ama, ou se tem alguma dificuldade na vida, vai pensar logo o seguinte: por que ele fez esse milagre naquele momento, mas não repete esse milagre comigo? Eu me lembro de quando meu pai era vivo, e meu pai sempre gostava de brincar com um bebezinho, com criança. E ele tinha uma brincadeira que era comum. Ele pegava um objeto que a criança estava brincando, brincava um pouco com ela, e depois ele fazia de conta que jogava. Em geral, o bebezinho de 2, 3 anos, quando ele fingia que jogava, olhava para onde ele tinha jogado, fingido que jogava, mas a criança não via. E ele pegava o objeto na mão e dizia assim: está lá, ó. Mas a criança olhava lá na frente e não via que o objeto estava na mão dele. E para os mais distraidinhos, quando ele percebia que era mais distraído, ele ainda cutucava a criança com o objeto, com o brinquedinho, dizia: é lá. E algumas vezes na testinha: ó, está lá. Mas a gente só vê o que a gente quer ver. A gente não vê o que é de fato, o que Deus quer mostrar para a gente. E muitas vezes a gente se perde mesmo na palavra de Deus, quando a gente não deixa o Espírito guiar a gente pela palavra. Esse texto começa dizendo assim: Jesus voltou para Cafarnaum e logo correu a notícia de que ele estava em casa. Primeiro, era o início do ministério de Jesus. Nós estamos em Marcos 2, lembra? E Marcos está descrevendo ali o ministério de Jesus. E está bem no início do Evangelho, está no início da vida, do ministério dele também. Jesus recém havia começado a pregar, recém havia sido batizado, recém havia ido para o deserto, recém havia voltado, e agora ele começava a pregar, e ele começou a fazer alguns milagres, chamando atenção para a coisa mais importante que ia acontecer nesse universo, que era um Deus feito homem, dar a sua vida em favor daqueles que pecaram e que se afastaram e que cuspiriam no rosto dele, dizendo: não queremos a salvação que você oferece. E a notícia correu. Bom, a notícia correu tão rápido que diz: e logo se encheu a casa, tantos que já não cabia gente nem do lado de fora da casa. Numa época onde não tinha internet, não tinha TV, não tinha jornal, não tinha nada disso, como é que a notícia corria assim? Era o boca a boca. E um boca a boca assim, com muita efusividade, aquele negócio assim: olha, você sabe quem está aí? Jesus, Jesus, onde ele está? Está lá na casa do Zebedeu. E aí as pessoas corriam para lá. Um monte de gente. Bom, qualquer um diria assim: se fosse uma igreja cheia, diz: uau, conferência de sucesso. É ou não é? Imagina, cheia até para o lado de fora.
lotado aquilo, ninguém conseguia entrar. Acontece que nem sempre aquilo que salta aos olhos é realmente o melhor, não é? Nem sempre uma igreja superlotada está superlotada só de gente interessada. No meio de tantas pessoas tem também o curioso, aqueles, vou lá só para dar uma olhada. Estou aqui só porque o meu amigo me convidou. Tem o desinteressado, estou aqui porque minha mãe me obrigou a vir na igreja hoje, né? Estou aqui porque minha namorada já insistiu tanto e hoje eu tive que vir, não teve outro jeito. E assim tem um monte de gente diferente, né? Às vezes tem muito calor, hoje em dia não tem mais, porque tem ar-condicionado na maioria das igrejas, né? Mas tem muito calor, às vezes tem muito barulho também. Tem de tudo onde tem muita gente. E Jesus estava sempre cercado pela multidão. Então, Marcos descreve dizendo assim: logo correu a notícia e as pessoas viam e Jesus anunciava a palavra. Olha, Jesus falando, queria ter ouvido algum sermão de Jesus, é porque a Bíblia é concisa, ela dá só a suma, né, daquilo que Jesus falava, mas como ele abordava, a maneira como ele pregava, e Jesus está ali pregando. Quando, de repente, a palavra diz, apareceu quem? Quem apareceu? Apareceu um paralítico. É introduzida a figura de um paralítico. Bom, primeiro de tudo, a gente tem que lembrar que um paralítico, naquela época, ou uma pessoa doente, ele levava, durante a sua vida, ele levava uma carga dupla. Porque tinha uma cultura popular ali, no meio do povo judeu, de que quando alguém ficava doente, ou sofria um acidente, ou alguém tinha um problema muito sério, é porque essa pessoa havia pecado, ou os pais dele haviam pecado. Lembra que Jesus está passando com os discípulos, e aí ele diz assim: quem pecou, foi esse ou foi os pais dele? Ou seja, isso era uma cultura forte. Aliás, algumas pessoas ainda pensam isso, né? Algumas pessoas ainda pregam isso. Tua vida não vai bem, não dá certo, nada do que você faz dá certo. Fizeram um trabalho espiritual contra você, é porque você está longe de Deus, mas se aproxima de Jesus, tudo vai se resolver. E alguns dizem: não esqueça de trazer a carteira também, né? Acontece que esse tipo de relação, isso não é bíblico. A gente não encontra isso acontecendo. Estou lembrando aqui, por exemplo, quando Jesus encontra o jovem rico, e ele diz assim: uma coisa te falta, vai, vende tudo que tens, traz esse dinheiro para o ministério de Jesus, e depois você vem e me segue. Foi assim que ele falou, não foi? Sabe como é que ele falou? Vai, vende tudo que você tem, dá o dinheiro aos pobres, e você, nesse momento que você deu para os pobres, você vai ter depositado o teu dinheiro no céu. Você vai ter o tesouro teu no céu, e depois você vem e me segue. Deus precisa do teu dinheiro e do meu dinheiro? Sim ou não? Deus precisa ou não precisa? Não. A igreja precisa do teu dinheiro, do meu dinheiro? Sim ou não? Que dúvida, hein? É que a gente tem uma tendência de achar que precisa. Eu vou dizer que não, e aí? Não acabaram de tirar oferta na igreja? A igreja usa o dinheiro para tudo isso aqui que você está vendo, para pregar o evangelho. Mas se a igreja precisasse de dinheiro, ela não tinha crescido. Sabe por quê? Porque logo depois que Jesus subiu para o céu, a igreja aqui não tinha um templo, não tinha um banco, não tinha uma cadeira, não tinha um microfone, não tinha nada. As pessoas frequentavam uma igreja que não tinha templo e que acontecia nas casas.
Aquela igreja não tinha nada de dinheiro, mas tinha a plenitude do Espírito Santo. Então, gente, a igreja não precisa de dinheiro. A igreja precisa do Espírito. Agora, não tem dúvida nenhuma que a fome do mundo inteiro, a fome do mundo inteiro já foi resolvida por Deus. Quando você olhar a situação de fome, não pensa assim: meu Deus, por que o Senhor não faz alguma coisa? Olha como as pessoas estão sofrendo. Deus já fez. Deus já deu o dinheiro todinho para matar a fome do mundo. Sabe onde está esse dinheiro? Está na minha mão e na tua. O problema é que a gente não entende isso, né? O dinheiro para pegar o evangelho ao mundo inteiro, Ele já deu também. Sabe onde ele está? Na minha mão e na tua. É que a gente tem mania de achar que aquilo que veio para mim é meu, que foi para o outro é do outro, e o que não foi para ninguém é porque ele também não tem. Ah, eu dei duro a vida inteira. Conhece alguém que deu duro a vida inteira e não conseguiu acumular nada? Conhece? Não tem uma casa, não tem um carro. Tem gente, um monte de gente, a maioria das pessoas assim. Então, o Senhor Jesus está pregando, de repente chega um paralítico. Bom, ele era paralítico, mas ele era duplamente paralítico, por causa dessa coisa toda. Porque ele era paralítico físico, mas ele carregava um peso de paralisia espiritual, porque ele não tinha paz de espírito. Porque ele entendia que o pecado dele levou a ficar paralítico, e que porque o pecado dele o levou a ficar paralítico, então o pecado dele era imperdoável. Porque quando uma doença era uma doença incurável, é porque o pecado era um pecado imperdoável. E não tem nada nesse mundo, nenhuma dor, nenhuma doença que supera você não ter paz. Nada. Se você tem paz de espírito, lembra? Essa é a maior bênção de todas. Você deitar a tua cabeça no travesseiro de noite, não interessa se você mora numa casa alugada, num casebre alugado, num barraco alugado, não interessa a tua condição financeira, você deita a cabeça e você tem paz, você tem um tesouro maravilhoso, porque muitos e muitos e muitos deitam a cabeça no travesseiro e não têm paz. E ele, além de carregar o seu problema físico, ele não tinha paz. Ele achava que tinha ido longe demais, como Pedro, do qual a gente falou aí na sexta-feira. Fui longe demais, imperdoável. Bom, num belo dia esse camarada está na casa dele. Você imagina como é que um paralítico se locomovia naquela época, onde não tinha cadeira de roda, por exemplo, né? E um dia ele está lá na casa dele, deitado, não podia trabalhar, não podia fazer nada, quando de repente batem na porta. Entra! De repente entraram os amigos. 1, 2, 3, 4. Você nem imagina quem está aqui. Eles já tinham falado de Jesus antes. Ele tinha se animado. E agora Jesus tinha voltado a Cafarnaum. Os olhos dele brilharam. Não acredito. É ele, Jesus. Esse que estão dizendo que é o Messias. Ele está aqui. De novo. E no momento que ele se alegrou, ele pensa: como que eu podia ver esse homem? Eu não consigo andar. Mas que bobo você. Acho que nós viemos aqui para quê? De repente se organizaram, botaram na maca, cada um pegando de um lado, e começaram a carregar aquele homem. É porque nessa história não tem só paralítico físico. Porque pode ser que você seja um paralítico físico, porque você carrega uma doença que para as pessoas e para o mundo é incurável.
E eu respeito todos os médicos, e respeito a ciência. E respeito, eu tenho noras médicas também, né? Mas o que seres humanos dizem não é a última palavra. Isso não quer dizer que você creu em Deus, você vai ser curado. Não é assim que funciona a coisa. Mas quantas vezes eu vi um médico dizer, olha, vai ter no máximo 3 meses. E a pessoa já vive há 10 anos. Não é? E pode ser que você seja um paralítico físico, carregando uma doença. Você foi diagnosticado de alguma coisa que deixou você lá para baixo, porque você pensou, minha vida se acabou. Pode ser que você tenha ouvido um veredito desses. Mas pode ser que você seja um paralítico espiritual só. Porque a vida está cheia de paralíticos espirituais também. Paralíticos espirituais são aquelas pessoas que não evoluem espiritualmente nunca, não crescem. Muitas vezes regride espiritualmente. Não consegue se locomover espiritualmente, não avança. E a vida da gente está cheia de paralítico espiritual. Eu lembrei agora de a gente sempre metido com música, né? Eu lembrei de uma igreja onde tinha um conjunto, um grupo muito bonito, né? E tinha uma solista que era uma das minhas prediletas, uma voz linda, né? E aí um dia eu estava lá pregando e perguntei para o diretor do grupo, o grupo cantou, a moça não estava, eu digo, cadê a fulana? Ele disse assim, parou de cantar. Mas por quê? É incrível, olha, a gente tem que viver carregando para lá e para cá. Se não passar na casa dela para ela ir no ensaio, ela não vai. Se não der um solo, não quer cantar também. Olha, eu cansei de carregar, cansei. Aí eu disse para ele, olha, tem gente que é paralítico espiritual. Aí a gente tem que carregar. E ele ficou bravo comigo. Passou um tempo lá, não sei quanto tempo, não me lembro. Eu voltei, o grupo cantou e a moça cantou. Eu digo, ela voltou? Ele falou, resolvi carregar de novo. Tem muitos paralíticos espirituais. Agora, isso não quer dizer que você diz assim, eu sou paralítico espiritual mesmo, que me carreguem. É muito fácil essa situação, não é? Sabe por quê? Dentro do coração da gente porque ele era um paralítico espiritual, mas a coisa que ele mais queria era ter paz, era crescer. Ele era um paralítico físico, mas o que ele mais queria é andar. Tem que ter dentro do coração da gente um desejo, e é por isso que eu disse assim, eu tenho algumas frases que me acompanham, frases lapidares, né? Muito filosóficas, difícil de decorar. Uma delas é, estou na luta. Estou na luta diz muita coisa, gente. Sabe por quê? Eu oro para Deus e eu queria dizer muita coisa boa para Deus, mas quando eu não tenho, eu digo assim, Senhor, o que eu vou dizer hoje? A única coisa que eu posso dizer para o Senhor é, eu estou na luta, Senhor. Sabe como é que é? Eu só não desisti ainda, eu não desisti. Então não desiste da luta, sabe? Porque quando você desistir e disser, se me levarem eu vou, se me deixarem eu fico, aí você fica à mercê de você mesmo. E aí o inimigo pode arrebatar você mesmo. Mas nessa história não tem só paralítico físico e não tem só paralítico espiritual. Tem também carregador de paralítico. Carregador de paralítico. E sabe que aqui o texto coloca para a gente que essa proporção entre paralítico, físico, espiritual e carregador, ela é uma proporção assim, gigantesca, esmagadora, terrível. Porque aqui está dizendo que para cada paralítico físico e espiritual precisa de 4 carregadores de paralítico. Não disse agora pouco aqui que não tem uma pessoa só que traz o outro para Jesus, que tem uma rede de pessoas que se envolvem naquilo e participam daquilo. Uma rede. Não tem um só, é um monte.
É por isso que a palavra diz assim: eram 4 carregadores para um paralítico. E como tem falta de carregador de paralítico, gente. Como tem falta. Me lembrei aqui de uma igreja onde eu pastoreei. E lá, exercendo trabalho e tudo, tinha um senhor que me acompanhava quando eu ia para uma igreja do bairro. Ele dava estudos bíblicos, a gente chama de obreiro bíblico, né? Ele dava estudos bíblicos, era um aposentado, irmão Valdomiro, uma pessoa que eu amava de montão. Para você ter ideia de quem era o irmão Valdomiro, que já era idosinho, quando eu chegava na rua da cidade com ele, do bairro com ele, para visitar um ou outro, molecadinha na rua dizia: ô homem de Deus, ô homem de Deus. E era para ele, não era para mim que eles falavam. Era a coisa mais linda de ouvir aquilo. E aí um dia o irmão Valdomiro me apresentou esse garoto. Era um garoto de uns 18 anos, cadeirante. O irmão Valdomiro estava estudando a Bíblia com ele, eu voltei lá várias vezes, e de repente começou a frequentar a igreja e foi batizado. E depois de um tempo eu fui transferido daquela cidade para outra, e a vida rodou e tal. E uns anos depois eu voltei àquela igrejinha. E preguei e senti falta do rapaz na igreja. E eu perguntei para as pessoas ali, cadê o fulano? Ele deixou a igreja, pastor, não vem mais não. Puxa vida. Naquele sábado à tarde eu fui lá visitá-lo na casa dele. Bati lá, aí me viu. Ele estava muito diferente, a aparência dele estava muito diferente. E muitas vezes a aparência condiz com aquilo que a gente é, não é? Ele estava muito diferente. E aí ele ficou sem graça, a gente se abraçou, começou a conversar, lemos a Bíblia juntos, oramos juntos. Eu falei: puxa, você abandonou a fé? Ele disse: pastor, como é que eu vou na igreja? Eu ia na igreja porque as pessoas me carregavam para lá. Quando o seu Valdomiro estava aí, ele vinha aqui e me carregava para lá. Mas depois pararam de me buscar. Ninguém mais me levou para a igreja. Eu esperava, aí um sábado vinha, outro não vinha. Um vinha, 2 não vinha. E de repente pararam de vir. E como é que você está? Eu estou nas drogas, pastor. Eu estou nas drogas. Mas como é que você entrou nisso? É porque os meninos da rua aqui, eles me carregam para lá e para cá, sabe? Entende? Falta carregador de paralítico. Aliás, tem alguns que são carregadores de paralítico que carregam para o mal. Às vezes eles estão dentro da igreja também, carregando outros para fora. E falta os que carregam de fora para dentro. De repente esses 4 homens chegaram lá, agarraram aquele paralítico, botaram em cima de uma maca e foram para dentro da igreja que estava lotada de gente. Então, quando o interessado chegou para ver Jesus, estava cheio demais, não cabia na igreja. Eu achei o máximo hoje que 2 pessoas que vieram: pastor, vamos tirar uma foto com você e com a tia Cecel aqui, porque eu não vim ontem, porque eu sabia que ia estar cheio, e eu deixei o lugar para as pessoas assistirem, mas me arrependi, pastor, falou. Mas eu disse: hoje eu não vou perder, hoje eu vou lá, né? Viemos carregar você, estava cheio demais. Mas eu quero te dizer um negócio, viu? Quando você tiver no teu coração o desejo de encontrar Jesus de verdade, nada pode impedir você de encontrar Jesus. Nada. Nenhuma limitação, nenhuma dor, nenhum problema de saúde, nenhuma paralisia física, espiritual, nada, nenhuma pessoa, nenhum ser humano, nenhum poder, quer seja ele humano ou espiritual, é capaz de impedir você de encontrar Jesus,
se você tem o desejo de encontrar Jesus. Então Jesus estava no meio da sala pregando, quando de repente, eu imagino que aquele telhado era de vegetação, sabe, igual esses quiosques de sapê? Porque a palavra diz que abriram um buraco no teto da coisa, e não tinha essas telhas que a gente tem hoje aí, né? E eu já vejo Jesus pregando, de repente caindo uns pedaços de mato na cabeça dele, e começa a sujar, zum, 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 o povo assistindo. O zum, zum, zum é o quê? Sabe quando a mãe está com a criança na igreja, a criança começa a chorar? Se ela chora um pouco, todo mundo ora e tal. Se ela chora mais um pouco, todo mundo ora. Se ela chora mais um pouco, já começa o incômodo. Aí o zum, zum, zum. Mas como é que não tira a criança de dentro da igreja? Não é? Mas como é que esses camaradas ficam aí? Está atrapalhando o homem falar, está pregando, está falando, está todo mundo aqui ouvindo, e esses camaradas, de repente um buraco abriu lá em cima, né? Uma cabecinha para dentro. E os camaradas, mas está fazendo o que aí? Está atrapalhando aqui. A mãozinha fez assim, ó. Tinha mais, eles abriram o buraco para caber uma cama, a maca do paralítico. E eu fico imaginando aqui como é que aquele paralítico desceu na maca. Pensa bem, agarrado aqui para não cair, descendo assim. E enquanto o paralítico descia, eu vejo o olhar dele percorrendo aquela sala ali, tentando achar quem era Jesus, porque ele nunca tinha visto uma fotografia de Jesus. Mas quando ele bateu o olho em Jesus, ele sabia quem era. Porque é assim o olhar de Jesus, sabe? Quando ele olha você, o olhar dele penetra a alma, o coração, a tua mente. E é por isso que no meio de um tanto de gente assim, você se sente o único dentro da congregação. Olha para o teu amigo que convidou e diz assim: você andou falando para aquele camarada de mim, não é? Mas eu falo tanta coisa, e eu me surpreendo, sabe? Porque às vezes eu prego na igreja, faço um sermão sobre família, e aí a pessoa sai lá fora, diz assim: pastor, muito obrigado, eu precisava de ouvir esse sermão sobre missão, viu? No começo eu me incomodava, disse, mas eu falei de família, por que ele está falando de missão? E aí eu comecei a perceber que mais ou menos, quase que não importa o que eu falo, porque é o Espírito que vai traduzir para aquilo que você está precisando de verdade, sabe? E ele encontra você como se fosse a única pessoa aqui dentro. Jesus olhou no paralítico, os olhos dele penetraram aquele coração. E Jesus sabia a angústia que ia naquela alma. Aí o texto diz assim: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Está ouvindo ele falar isso? Está falando para você, viu? Filha, os teus pecados estão perdoados. Filho, nessa noite aqui, nesse lugar, os teus pecados estão perdoados. Aquele que fez o universo olha para você e simplesmente apaga tudo assim, porque viu a fé. A fé, por menor que seja, tamanho de um grãozinho de mostarda, é capaz de mover o universo espiritual. E Jesus estende a mão e apaga tudo, faz sumir, volta o tempo. O que foi dentro do coração daquele homem quando ele ouviu aquilo? Alívio. Acontece que nessa história, infelizmente, não tem só paralítico físico, espiritual e carregador de paralítico.
tem os críticos também. E os críticos estavam lá dentro da igreja naquele dia. Aliás, eles estavam todos os dias. Aliás, eles estão todos os dias. Aí os críticos começaram a pensar. Porque primeiro a crítica começa aqui, né? Que esse camarada, o que ele está pensando que é para dizer os teus pecados estão perdoados? Isso é blasfêmia, só Deus pode perdoar pecados. Mal sabiam eles que eles mesmos estavam declarando que Jesus é Deus. E Jesus, eu fico olhando para essa história e fico pensando, puxa, será que se Jesus só se calasse, despedisse o paralítico e ir embora para casa e mandasse ele perdoado, ainda paralítico, você acha que esse paralítico podia ser feliz até o resto da vida dele? Sim ou não? Sim ou não? Que bom que você disse isso. Sabe por quê? Senão você ia estar declarando que uma pessoa que tem uma doença não pode ser feliz. Mas a felicidade está acima de tudo. Jesus diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não é essa paz que o mundo fala. É paz no meio da tempestade. É paz quando o mar está agitado. É paz quando você está doente. É paz quando tudo parece estar dando errado. Eu deixo para você a minha paz. A minha paz vos dou. E esse homem tinha sido feliz por resto da vida. Mas Jesus, creio eu, curou o paralítico por 2 motivos. Eu vejo 2. Um deles porque ele tinha poder e ele queria curar o paralítico. Segundo, é porque Jesus também ama os críticos. E você pode morrer de raiva nessa hora. Entende? Porque aquela pessoa que vive te criticando, Jesus ama ele também. Vou falar diferente. Se você tem feito da tua vida o ministério da crítica, vive falando do que os outros fazem. Isso não presta, aquilo está errado. Por que fazem isso? Isso desonra o nome de Deus. E a tua maior contribuição são palavras negativas de crítica que você pensa e comenta uns com os outros. Ainda assim, apesar disso, Jesus te ama e quer te alcançar. E quer também mudar a tua vida. Então, Jesus disse: o que é mais fácil dizer para o paralítico? Teus pecados estão perdoados? Ou levanta, toma a tua cama e anda. E agora, gente, agora vem o cerne desse texto, desse relato. Agora vem o que realmente importa desse texto. Agora vem o coração daquilo que Jesus quer dizer para você e para mim hoje. Porque não é a cura do paralítico, porque Jesus não colocou a cura como mais importante. Ele diz assim: ora, para que vocês saibam que eu tenho poder para perdoar pecados, eu digo paralítico, levanta tua cama e anda. Você entende? Não é o mais importante o andar. Ele diz assim: andar vai testemunhar que eu tenho poder para perdoar pecados. Porque, como eu disse, não tem nada mais importante do que isso na vida de um ser humano aqui nessa terra, que é receber o perdão, entregar os teus pecados, os teus problemas para Jesus, receber o perdão dele e ter paz na sua alma, porque você recebeu o perdão. Mas ao contrário disso, a gente carrega os nossos pecados, carrega a nossa culpa. Não carrega a tua culpa, porque ele já carregou a tua culpa. Ele carregou. Ele carregou a minha culpa, diz a música lá do Leonardo Gonçalves.
Ele carregou a minha culpa. Ele carregou a tua culpa. Não vai carregar esse peso e dizer assim: toma o meu fardo, eu vou tomar o teu. O meu fardo é leve, é suave. E às vezes eu vejo como se Jesus tivesse a gente andando por meio da rua assim, com um fardo pesado, carregando, quase não aguentando mais. E eu imagino Jesus chegando assim, numa caminhonetezinha, dirigindo com o braço para fora. E ele diz assim: e aí? Está carregando isso porque, Senhor, está muito pesado. Eu sei. Joga aqui, ó, na caçamba. Entendeu? Eu carrego para você. Não tem por que carregar a tua culpa. E às vezes a gente incute isso até nas crianças, sabe? Eu era pastor numa igreja lá e ia ter um retiro de verão na época do carnaval. E eu fui com eles para o retiro. Tinha alugado uma casa lá, era uma igreja pequena. E aí, quando eu cheguei na sexta-feira, de noitinha assim, cumprimentei todo mundo, digo: ué, mas cadê o Mateus? Aí falaram: pastor, Mateus está inconsolável, pastor. Verdade? O que aconteceu? Não sei, está lá na beira da piscina, só fica lá, está choroso, está cabisbaixo. Saí, fui lá para falar com o Mateus na beira da piscina. Ele estava lá, sentado, cabeça baixa, lágrima. Por que você está chorando, Mateus? O que aconteceu? Pastor, eu sou muito pecador, pastor. Eu esqueci de dizer, o Mateus era um menino de 9 anos, viu? E ele era muito pecador. Você riu, não riu? Riu no coração? É isso que Deus faz quando você se acha muito pecador, entende? Você fala: Senhor, eu sou muito pecador. Ele fala: o que é o pecado dele? Porque o Senhor interpreta as nossas intenções. E sabe, tem uma coisa assim que a gente costuma dizer, tem um ditado, né? De boas intenções, o inferno está cheio, a gente fala, né? Essa frase, ela não condiz com a Bíblia, tá? Porque para Deus, o que vale são as intenções, nem tanto o que você fez. Simples assim. Uns fariseus dando oferta, jogando aquelas moedas, aquela espalhafatosa. De repente chega uma senhorinha que só tinha uma moedinha, era tudo que ela tinha, e ela botou lá. E Jesus disse assim: sabe quem deu mais? Foi ela. Por quê? Por causa da intenção dela. Ela deu tudo. Sabe qual era a intenção dos outros? Era aparecer com aquilo que eles estavam dando. Mas para eles, esse tanto todinho não fazia nem cócega no que eles têm. O que vale mesmo para Deus são as suas intenções. Então Jesus, para poder alcançar os críticos que vivem presos, aprisionados por essa mente crítica, que vivem uma vida amarga e que transformam a vida da família, das pessoas que vivem com ele, muitas vezes da igreja dele, transformam as pessoas, a vida das pessoas numa vida amarga também. Amando esses críticos, Jesus disse: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade nessa terra para perdoar pecados, eu te mando, levanta, toma a tua cama e anda. E ele saiu caminhando no meio de todo mundo para provar para você que Jesus tem poder para perdoar pecados. Jesus tem poder para perdoar o teu pecado. E é o que ele quer, é o que ele mais quer na vida. Só tem uma pergunta, né? É o que você mais quer? É? Que ele perdoe os seus pecados? É o que você mais quer? Então, você tem que pedir. Comparecer diante dele. Porque ele é fiel e justo
para perdoar todos os pecados e te purificar. Purificar é tornar você puro, santo, fazer você brilhar. Esse é o nosso Deus que deixou registrado toda essa coisa na palavra. Essa palavra que tem persistido anos e anos e anos a fio, milênios, e que ainda continua transformando a vida de pessoas e dando significado àqueles que olham para a palavra e que entendem que existe um Deus maravilhoso e poderoso por trás dessa palavra e que deseja alcançar a gente, mesmo nós sendo quem nós somos. Você quer receber o perdão? Você quer receber de Jesus, Ele que tem autoridade para perdoar os teus pecados? Levanta a mão. Eu quero cantar essa última música desse final de semana. Pode tocar a música, por favor. Eu quero chamar você para cantar comigo. Essa música, ela é o que eu digo para Deus todos os dias na minha oração. Não exatamente com essas palavras, mas a essência está toda aí. A essência de quem eu sou, de quem eu não sou, daquilo que eu gostaria de ser e daquilo que Deus é. Coloca a tua vida diante dele e se manifeste a Ele agora. Triste estou por ter perdido a inocência pura que vivi, pedaços que de mim caíram pareciam ter caído no vazio, mas Deus ouviu quando eu clamei, quando pequei. Perceber que é pecador, ao clamar pelo perdão, meus pedaços Deus juntou. Ao clamar pelo perdão, clama pelo perdão, crê que o Senhor te perdoa, que Ele te purifica, que Ele te santifica. Não carrega mais o teu fardo. Tão longe caminhei sem ter Deus, até o respeito próprio eu perdi, tentando procurar saídas. Vamos crescer louvando. Na mesma armadilha eu caí, mas tem um mais. Mas Deus ouviu. Quando Deus ouve? Quando eu clamei, quando pequei, é feliz quem já chorou, que é pecado.
oração é buscar sua palavra, se render em oração. Eu nem mesmo tenho forças para enfrentar quem já perdeu. Minha armadura é Deus. Que é pecador ao clamar pelo perdão, Deus juntou. Quando você sair daqui hoje, não vê isso aqui que aconteceu como se você tivesse ido ver uma peça de teatro, sabe? Onde você foi assistir uma ficção e voltou para a vida real. Isso aqui é a vida real, viu? Isso aqui é um encontro com Ele. Isso aqui é um momento de entrega. E pode ser que amanhã mude, que você peque de novo. E aí você vai fazer o quê? Você vai pedir perdão de novo e vai entregar de novo. E você não vai se afastar da presença dele aqui na casa dele. E aí você vai progredir na entrega. Se você não entregou a ponto de ir às águas, é hora de fazer isso. Se você já se entregou a ponto de ir às águas, já passou do tempo de crescer em Jesus, de buscar o Espírito Santo todo dia, para que Ele dê significado ao seu cristianismo. Mas esse não é simplesmente um momento de emoção, é um momento de comoção, é um momento onde Deus te chama para agir na direção dEle. Porque mesmo quando a gente não vê evolução espiritual em nós, Ele vê, Ele opera, Ele faz. Você crê nisso? Deus amado, aqui estão as nossas mãos, Pai, para dizer, sim, eu creio, Pai, eu creio que o Senhor é tudo em todos, é tudo em mim. Eu creio que o Senhor me perdoa, Pai. Eu creio que o Senhor tira de mim todo o peso da culpa e do pecado. Eu creio que o teu sacrifício é todo suficiente. E eu creio que o Senhor me chama para crescer até a estatura de Cristo. Obrigado, Senhor, porque eu não mereço. Eu coloco essa congregação nas tuas mãos, Pai. Mais do que essa congregação, eu coloco nas tuas mãos cada uma dessas vidas que estão aqui, Senhor, e que nessa noite ouviram o teu chamado e entenderam o teu plano para a vida delas. Continue se revelando, Pai, e ardendo como chama de fogo nesses corações, e no meu também, em nome de Jesus. Amém.